Boa noite a todos. Vou ser bem sincero, eu quase mudei a pregação agora. Fiquei empolgado com o cabo da Anal, quase tive que pregar sobre Danal. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos expor o capítulo completo. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vou fazer novamente uma breve palavra de oração. Santíssimo Deus, nós pedimos que essa noite a Tua palavra fale aos nossos corações. Te peço que a partir deste momento a minha boca se feche e agora possa começar a ser falado através de mim as palavras que advêm do Teu Santo Espírito. Que eu não fale nada do meu próprio pensamento ou da minha própria vontade, mas que a Tua palavra seja mencionada de forma genuína, com forma de ousadia e que realmente possa transformar as vidas de todos nós que aqui estamos essa noite. Nós Te louvamos, nós Te honramos, nós Te glorificamos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a cada um de nós é se nós nos consideramos pessoas corajosas. Você se considera uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem coragem? Depende muito da situação. Quem aqui se considera uma pessoa corajosa, levanta a mão, só para me ver. Tem um pequeno número de pessoas. Eu costumo falar que a coragem ela é meio relativa, né? Depende, como o Eliezer falou, da situação. Eu falo que eu tenho coragem para umas coisas, mas para outras eu sou bastante medroso. Igual o meu sonho, desde quando era mais novo, era pular de paraquedas. Eu sempre tenho esse desejo desde pequeno. Só que final de semana passado, nós fomos para a Olímpia, a Aureline subiu no tobogã, eu olhava para o tobogã, e ela falava, não, vamos. Eu olhava para o tobogã, olhava para o chão, olhava para o tobogã, olhava para o chão. Eu falei, você quer saber, o chão está mais seguro, eu não vou nesse trem não. Vou ficar quieto. Então a nossa coragem é relativa. Eu tenho vontade de pular de paraquedas, mas não tenho coragem de subir num tobogã de 20 e poucos metros de altura. Então, nós temos essa coragem relativa. E não só isso, tem muitas pessoas que falam, nossa, eu sou uma pessoa corajosa demais. Mas a partir do momento que arracha um pouquinho, a coragem deles some na mesma hora. E isso é o caso de várias pessoas. Isso é caso também de um desenho antigo, que eu lembro da minha infância, que chamava Coragem, o Cão Covarde. Tinha coragem no nome, mas era medroso. E hoje nós vamos falar justamente de três jovens. De três jovens que tiveram ousadia, tiveram coragem de ser diferente no mundo de iguais. Esses três jovens demonstraram coragem de não se sujeitar à igualdade. Eles mostraram coragem de não ser como os demais. Nós podemos parar para pensar se um dia nós perdemos essa liberdade que nós temos aqui hoje. Se um dia nós precisarmos escondermos em casas, cavernas, para ouvirmos e aprendermos da palavra de Deus, como Eliseu orou na sua oração, tem muitos lugares que acontece. Será que nós teremos a coragem de permanecermos firmes? Será que teremos a coragem de manifestarmos nossa fé mesmo assim? Será que, se chegar o momento de nós termos uma arma apontada em nossas cabeças e a morte iminente, nós negaríamos o nome de Cristo? Ou nós seríamos corajosos ao ponto de perder a própria vida, famílias, bens e outras coisas mais pelo nome de Cristo? Vamos iniciar a nossa leitura. Nós vamos lendo e conforme nós vamos lendo, eu vou expondo esse capítulo. Vamos começar a leitura. Daniel capítulo 3, versículo 1 nos diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura 6 côvados. E ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia.
Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Para nós entendermos o que nós vamos expor essa noite, nós precisamos parar e refletir sobre o cenário que aqueles jovens estavam vivendo. Eram jovens de provavelmente ali 20 e poucos anos, que tinham saído de suas terras, saído de Judá, sido levado para milhares e milhares de quilômetros de distância, para uma terra que eles não conheciam, para estarem inseridos em uma nova cultura, em novas leis, em novas autoridades, e eles estavam ali, muitas das vezes, num mundo totalmente diferente que eles estavam acostumados. Como nós vemos no capítulo 1, eles tinham em torno de 16, 17 anos quando saíram de sua terra. Eram jovens, foram formados ali na Babilônia, foram instruídos na cultura da Babilônia, mas eles nunca se dobraram diante da Babilônia. E agora, eles estão num cenário que vai fazer com que eles tenham que escolher qual ação eles vão tomar. Diante deles tem uma estátua de 27 metros de altura por 2,5 de largura, banhada a ouro, colocada ali para ser adorada. E se nós lembrarmos do que nós estudamos no capítulo 2, fala que a cabeça de ouro era justamente quem? Nabucodonosor. Então era como se Nabucodonosor, naquele momento, ele quisesse ser adorado. Ele quisesse estar no lugar de adoração. É como se ele estivesse se colocando no lugar de Deus naquele momento. E querendo que toda a glória que era dada a um só Deus fosse voltado a ele. E ele fosse reconhecido como um Deus, como uma grande autoridade, como uma pessoa poderosa. Diante deles, uma estátua, banhada a ouro. Já começa aí o cenário. E as coisas vão piorando cada vez mais. O capítulo 4 diz que foi declarada uma ordem. E diz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora, não é depois, não é meia hora depois, não é no dia seguinte, não é no mês depois, mas é na mesma hora, lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Colocado ali de frente a eles uma estátua de ouro, e não só isso, foi declarado, dado uma ordem, posto uma lei, que todos teriam que se prostrar diante dessa estátua e adorá-la. Porque se você não se prostrasse, se você não adorasse, você seria morto. E ali começa o conflito interno no coração desses jovens. Eles poderiam pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a vontade do rei e adorar essa estátua, mas nós vamos adorar não querendo que essa estátua seja realmente o nosso Deus, mas nós vamos adorar simplesmente para adorar só para fazer a vontade dele. Isso não vai fazer diferença. Eu no meu coração, eu tenho Deus dentro do meu coração. Eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Eu simplesmente vou lá, me curvo diante da estátua e está resolvido. A morte não vai bater na minha porta. Ou eu vou manter a minha conduta. Eu vou manter a minha fé. Eu vou continuar no caminho ao qual eu fui instruído ali em Judá, de adorar a um só Deus, e só a Ele prestar adoração, reverência e culto. Ou eu adoro a Deus e morro, ou adoro ao Rei e sobrevivo. Se você estivesse no lugar desses jovens, o que você escolheria?
Você escolheria adorar sem ter no seu coração essa imagem? Ou você só está adorando simplesmente por adorar, sem realmente ter esse desejo de prestar culto a essa imagem? Ou você manteria-se firme, sabendo que isso poderia custar a sua própria vida? Aí você fala, nossa, eles estão numa situação meio complicada, né? A situação complica um pouquinho mais. No versículo 7 fala, portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Eles podiam pensar, uai, se pelo menos umas 20, 30 pessoas que não adorar, a gente consegue ainda talvez reverter essa situação. Se nós formos a maioria, talvez ainda nós continuamos sem impunes. Só que aí talvez esse plano pode vir abaixo, né? E veio abaixo. Porque não ficou uma alma com eles, mas todo mundo adorou. Todo mundo na mesma hora se prostrou diante da estátua e ficou só os 3 levantados. Aí eles podiam pensar, ixi, lascou, e agora? Todo mundo adorou, pensei que pelo menos uns 10 ia ajudar. Eu pensei que tinha pelo menos uns 10 da direita, tudo da esquerda aqui. Eu pensei que esses aqui ia ser do meu time, e na verdade era do outro. Nossa vida, as coisas estão complicadas agora. A situação está cada vez mais ficando difícil. E o versículo 8 fala, portanto, naquele momento alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. No versículo 12 fala, há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem aos teus deuses. Eles não adoram a imagem dourada que tu ergueste. Eles poderiam pensar, nós estamos aqui em milhares de pessoas, quase 1000 pessoas aqui ou mais, dependendo da situação. Eu não sei quantos governantes tinha, se for juntar esse povo tudo, eu não sei quantas pessoas dariam. Mas eles podiam talvez pensar na cabeça deles assim, é tanta gente, que se nós 3 não adorar, eles não vão nem perceber. Vai passar despercebido, nós vai ficar aqui no quietinho, no fundo. Eles vão adorar lá na frente, eles não vão lembrar nem que nós existimos. Só que aconteceu o contrário. As pessoas estavam justamente atentas para eles. E quando eles não adoraram, eles não esperaram nem a música, as consequências acontecerem, não. Eles mesmos já pegaram e falaram assim, rei, olha lá, não está adorando. Não é o senhor que falou que todo mundo tem que adorar? Cadê o seu pulso firme agora? E ele está tirando onda com a cara do senhor. Eles não querem adorar, eles estão achando que eles é impune, que o senhor não tem poder com ele, e já começaram a fofoquinha dali. Falaram assim, eles não consideram ti, eles não adoram o seu Deus, eles não adoram a sua imagem, e já começou aquele, como a gente fala, aquele inferninho na cabeça do rei, justamente para punir esse povo. E quando a gente para ter uma atitude bonita, por exemplo, qualquer lugar que a gente estiver, principalmente no trabalho, se você começa a fazer tudo certo, e seu serviço começa a prosperar, você começa a ir adiante, vou te falar, sai gente até de outro setor, para vir fazer inferninho no seu, para tentar te derrubar, para tentar te amedrontar, para tentar te desanimar, para tentar te desencorajar. É incrível, é só você fazer o que é certo. Vem várias pessoas tentando te desanimar, tentando falar mal de você, fazer uma fofoca, fazer uma crítica, fazer um inferninho, para acabar te afetando. Tudo isso pode ter ocorrido por inveja. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham posições de governância ali na província da Babilônia. Não só isso, pode ter sido por vingança. Se nós lemos e lembrarmos que lemos e explicamos o capítulo 2, lá nos mostra que esses mesmos pessoas que estão aqui, grande parte deles, foram humilhados diante do rei por não conseguirem interpretar o sonho de Nabucodonosor. E Daniel, através da misericórdia e da graça de Deus, conseguiu interpretar, deixando todos eles humilhados diante do rei. E pode ter sido que isso seja um sentimento de vingança que estava dentro do coração, esperando o momento certo
para agir contrário a estes jovens. No mesmo Daniel, nós vemos no capítulo 6, pessoas que se voltaram contra Daniel e tramaram para levar o rei a fazer um decreto que levaria Daniel à morte. Porque eles sabiam que Daniel não desistiria da sua fé. Quem sabe não é a mesma coisa que aconteceu aqui no capítulo 3. Quem sabe não foram essas mesmas pessoas que fizeram a cabeça de Nabucodonosor justamente para criar essa lei, para afetar justamente esses 3 jovens. Nós não sabemos se é isso que aconteceu ou não. Mas nós sabemos que a história vai piorando ainda mais a situação desses jovens. Porque no versículo 13 fala que Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. O homem mais poderoso da terra naquele momento, o homem mais poderoso da terra naquela época, estava agora diante deles, com a cara enfurecida, com a raiva brutal dentro do seu coração. Aquele que poderia agora condenar ou absolver a vida desses jovens. O futuro desses jovens estava justamente na mão desse rei. Agora você fala assim, não, mas agora as coisas vão mudar. Eles conseguiram passar pelos caldeus que tentaram falar mal deles, eles conseguiram permanecer firme, não adorou a imagem, mas diante do rei, com esse todo o poder que ele tem, eles vão acovardar, eles vão ficar com medo, eles vão desanimar, eles vão desencorajar, mas realmente não foi o que aconteceu. E se nós continuarmos no versículo 15, aliás. Todavia, se vós estivermos prontos a ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, até aí. Aqui, o rei Nabucodonosor estava dando uma segunda chance para eles. Fala assim, até agora, vocês endureceram. Vocês não quis ceder de jeito nenhum. Vocês querem manter firme. Vocês não querem desistir. Vocês é corajoso. Vocês vão manter firme a fé de vocês. Mas agora eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês. Agora, ou vocês me adoram, ou vocês me adoram. Vocês não têm para onde correr. Eu tenho autoridade. Eu tenho o poder. Eu posso punir. Eu posso acabar com a vida de vocês nesse exato momento. E aí? Vocês vão continuar duro de coração? Vocês vão continuar corajoso assim? E vai me enfrentar? Vocês vão permanecer realmente firme nessa fé que vocês dizem ter? Vocês realmente vão continuar com essa conduta e vão me desafiar, mesmo sabendo que eu sou o homem mais poderoso da terra nesse exato momento? E aí fica a pergunta para cada um de nós. Imagine esse cenário. Pessoas contrárias a você. Você não adorou a estátua. Você tem um homem mais poderoso da terra naquele momento, querendo a sua vida naquele exato momento, por causa da sua conduta de fé. E aí? Volta atrás? Ou continua firme? Nós temos relatos de cristãos no primeiro século que tiveram leões comendo eles vivos, queimados vivos, receberam todo tipo de tortura, foram perseguidos de todas as formas possíveis, mas perseveraram até o fim. Morreram, mas morreram cantando, morreram louvando, morreram agradecendo a Deus. Mas também temos testemunhos de pessoas que quando viu a coisa ficar feia para o lado dele, ele negou Deus na mesma hora. Ele falou assim, não, Deus me perdoa, eu vou negar a Deus aqui agora, mas depois que as coisas melhorarem, eu volto para Deus de novo. Só que aí, o que acontecia? Os reis matavam eles mesmo assim. E aí eles morriam o quê? Negando a Cristo. E aí? A vida deles, que eles diziam para todos que eram crentes, e estavam dispostos a ir aonde for, foram os primeiros que quando as coisas arrochou, abandonaram. Os próprios discípulos de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo estava, os seus 12 discípulos estavam com ele.
mas na hora da sua crucificação, não tinha ninguém. Na hora de que ele foi julgado por Pilatos, que ele foi preso, todos eles correram para longe, com medo das consequências de falarem que eram cristãos. Mas eu vou dar um spoiler dessa história para vocês. Eles permaneceram firmes. Eles não desistiram. Esses 3 jovens não voltaram atrás. E é com essa vida desses 3 jovens que nós queremos tirar lições importantes para as nossas vidas essa noite. É através do testemunho desses jovens que eu quero trazer lições, aplicações que podem levar nós cristãos a ter uma vida mais plena de acordo com a vontade de Deus. O primeiro ponto que eu queria abordar, o primeiro ponto que eu queria que nós aprendêssemos com esses jovens, é a coragem deles de não se curvar à ameaça. Final do versículo 15, mas se vós não adorardes, serei lançados na mesma hora, ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará da minha mão? Eles estavam sendo questionados, sua fé estava sendo questionada, eles estavam sendo humilhados, colocados, vocês são insignificantes, quem são vocês diante de mim, que sou o homem mais poderoso da terra? Vocês, se não curvarem-se a mim, vocês serão mortos. E ali, Nabucodonosor tenta ameaçar, para que assim eles pudessem ficar com medo diante da consequência. Eles pudessem se amedrontar naquele momento e quem sabe assim voltar atrás e falar, não, realmente Nabucodonosor, você é a autoridade máxima. Quem sou eu para ir contra você? Realmente eu reconheço, eu não vou mais servir ao meu Deus. Pode tocar a música que eu vou adorar a sua imagem. E não só isso. Hoje nós vemos, igual nessa época aqui, Nabucodonosor, leis que são criadas para nos impedir de praticar a nossa fé. Se nós pegarmos os últimos anos, quantas leis nós vimos a favor do aborto? Quantas leis nós vimos a favor do casamento sexual? Quantas vezes nós vemos leis que vão contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que cremos? Quantas leis que nós vemos apoiando o suborno, apoiando a corrupção, apoiando lavagem de dinheiro, apoiando várias e várias coisas, como nós temos visto no Congresso. Eles tentam de todas as formas usar a autoridade que têm para impedir que nós cultuemos ao nosso Senhor. Porque a partir do momento que nós demonstramos ao mundo a nossa fé, nós podemos transformar vidas. E Satanás não quer isso. Satanás quer que cada vez mais vidas vão para o inferno. E se você começa a mostrar a sua fé, você começa a falar, você começa a ter coragem, você começa a ter ousadia, e você começa a falar a todos os cantos da mensagem do Evangelho, essas pessoas podem ser transformadas. E isso vai impactar o mundo. E isso é contrário à vontade de Satanás. Isso é contrário à vontade do mundo. E o mundo irá contra você. A árvore que dá fruto toma pedrada. Você nunca vê uma árvore sem fruto ficar tomando pedrada. Mas a partir do momento que essa árvore dá fruto, as pedras começam a aparecer. Tentarão de todas as formas te intimidar, te amedrontar. Irão tentar te punir fisicamente, se possível. Irão tentar te levar às prisões, como Paulo, como Pedro, como João. Em Atos 3, Pedro e João pregando ali, eles foram presos. Foram libertos depois de ser açoitados. E o que eles chegaram para falar para eles? A partir deste momento, vocês não preguem mais desse Cristo. E o que João, o que Pedro falou? Nós continuaremos a falar de Cristo. Tentarão nos calar de todas as formas possíveis. Mas nós não podemos nos amedrontar. Nós temos que ter a coragem desses jovens e não ceder a essa ameaça que muitas das vezes pode bater na nossa porta.
Segundo ponto, a coragem de se posicionar. O versículo 16, eles dizem, e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em te responder essa questão. Ó rei, você pode tocar quantas vezes você quiser, mas a minha conduta é a mesma. Aqui era como se fosse uma afronta a Nabucodonosor. Nabucodonosor naquele momento disse, esses jovens devem ter coragem, eles estão me enfrentando, e agora eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Se posicione onde você está, se posicione no seu serviço, se posicione na sua escola, se posicione na sua casa. Se as pessoas estão falando contrário às coisas de Deus, se posicione, mostre quem você é, mostre que você é realmente um cristão. Não deixa ou não aceite que eles falem as coisas e você fique calado. E você absorva aquilo como se você estivesse concordando. Mas se posicione. Enquanto todos do seu serviço estão adorando a Satanás e aos seus ídolos. Enquanto todos do seu convívio estão adorando ao mundo. Você está sendo diferente. Não tenha medo de ser diferente. Não seja como os demais. Não procure andar no mesmo caminho que eles. Não procure viver da mesma forma que eles. E outra coisa, não normalize o erro. Ah, mas o que custava? Era só adorar e resolver o problema. Meu coração é o que importa, o que eu faço por fora não condiz. A partir do momento que nós começamos a normalizar qualquer coisinha, uma letra de um hino que não fala de Deus, uma vestimenta que não condiz com aquilo que nós cremos, um pensamento filosófico que absorvemos na faculdade ou nos lugares que nós temos de ensino, que é contrário à nossa fé. Coisas que fazemos para nos adaptar em rodinhas, em grupos. A partir do momento que nós começamos, devagarzinho, aceitando um pecado aqui, aceitando um pecado ali, quando você menos perceber, você está tão distante de Deus, muito mais do que a distância daqui no sol, ou daqui na lua, ou daqui em outros universos. Você vai estar tão distante de Deus, que você não vai querer mais voltar, você não vai querer mais estar nos braços de Deus. Quantas pessoas não estão mais em nosso meio? Quantas pessoas estavam sentadas nesses bancos, louvando, cantando, pregando, ajudando na igreja, mas hoje não estão mais. Por quê? Porque foram aceitando o erro de mansinho, foram aceitando o pecado de mansinho, foram se envolvendo com más companhias, foram se envolvendo com certas coisas. Quando foram perceber, já estavam longe demais. E eles queriam ter forças para voltar, e muitas vezes não conseguem. Que nenhum de nós aqui essa noite aconteça isso conosco, ao ponto de afastarmos tanto de Deus, que não consigamos mais voltar. Terceiro ponto, a coragem de confiarmos em Deus, mesmo na iminente aflição. Versículo 17, se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da tua mão, ó Rei. A confiança desses jovens, Ele há de livrar. O Deus a quem servimos. Quem que é o Deus que você serve? Você serve realmente o Deus que livrou esses jovens da fornalha? Ou você serve a sua riqueza? Você serve a sua família? Você serve o seu trabalho? Que coisa você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Qual que tem sido o seu ídolo? O que tem sido a sua adoração? Qual tem sido o foco da sua vida? Conquistar o mundo? Um carro do ano? Uma casa maravilhosa? O que tem sido o objetivo da sua vida? Deus é capacitado de grandes coisas. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é soberano. Deus é poderoso. E eu podia ficar horas e horas e horas e horas falando de Deus. E o que mais me motiva, mais me alegra nesse versículo é que ele fala: o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar.
eles sabiam do poder do Deus que serviam. Você conhece realmente a Deus? Você sabe do que Deus é capaz? Você sabe do poder desse Deus que você serve? Você sabe quem é esse Deus que você serve? Você conhece esse Deus que você serve? Você procura aprender desse Deus que você serve? Joel nos diz que nós perecemos por falta de conhecer a Deus. Quantos de nós temos procurado realmente conhecer esse Deus que se revela através da sua palavra? Quantos de nós já lemos de Gênesis, Apocalipse? Quantos de nós já temos entendido a verdade de Deus? E é maravilhoso quando você começa a ler a Bíblia e você começa a ler trechos que você ainda não tinha lido, e você começa a ver trechos que antes você conhecia de uma forma totalmente diferente. Eu estou nos profetas menores, eu estou lendo Miqueias, Naum, terminei Naum, estou lendo Miqueias, eu não estou lendo em sequência, tem hora que eu vou para um livro na frente, volto atrás, Jonas, li Joel, e você vê Deus falando ao coração de cada um daquele povo de Israel: volte-se a mim, não se afaste, muda as suas atitudes, larga o seu pecado, não continue agindo da forma que você está. Confia em Deus. Mesmo que negras nuvens se formem, mesmo que seu barquinho esteja na tempestade, que parece que vai afundar, confia em Deus. Coragem de acreditar, mesmo sem resultados. 18. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Eles não procuravam nada em troca. Eles não queriam a casa do ano para servir a Deus. Eles não queriam emprego. Eles não queriam riqueza. Eles não procuravam nada. Ele falou: se Deus fizer, é porque Ele tem capacidade de fazer. Mas se Ele não fizer, eu continuo adorando. Eu continuo louvando. Eu continuo servindo a esse Deus. E eu não vou adorar o mundo. Tem uma parte do hino que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. O silêncio também é resposta. Às vezes você quer uma coisa, você pede para Deus te livrar das provações, pede para te tirar daquele lugar que você está passando. Mas saiba que aquele lugar é o que vai te moldar, é o que vai te transformar, é o que vai te trazer para mais perto de Deus. Não espere ou não sirva a Deus simplesmente para alcançar alguma coisa na sua vida, mas busque a Deus simplesmente por quem Ele é. Conheça a Deus de verdade. E mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor, você está servindo a Deus, grato, contente, feliz, com paz no seu coração. Quinto ponto, coragem de não agradar o mundo. Começo do versículo 19 diz: então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam de frente ao representante da maior potência econômica, militar daquela época. Eles procuraram agradar? Procuraram bajular? É normal, muitas das vezes, a gente vê nos trabalhos pessoas que chegam no patrão, começam a puxar um saco, começam a falar uma coisinha: nossa, você está tão bonito hoje, patrão, nossa vida, seu sapato está até mais brilhoso, parece que você está usando o shampoo do mais caro, seu cabelo está radiante. E aí ele começa uma puxação de saco para tentar agradar, para tentar ganhar uns pontos, para quem sabe assim ser promovido, para ganhar um cargo melhor, para conseguir um serviço mais tranquilo. Mas aqui eles não procuraram saber quem que era Nabucodonosor. Se Nabucodonosor era o rei mais poderoso, se Nabucodonosor era o mais forte, se Nabucodonosor era o mais impactante. Não. O que Nabucodonosor pensa, o que Nabucodonosor acha, não me importa. O que me importa é o que Deus pensa de mim. Seu testemunho, sua forma de lidar, muitas das vezes vai incomodar as pessoas.
Não tente agradar o mundo, não tente se encaixar no mundo. Hoje eu fui na escola, no São José, eu passei sala por sala, falando sobre a questão de depressão, ansiedade. E o que eu mais vi dos alunos, depois de um momento de choro, de reflexão, de abraço ali naquela sala, pessoas que, muitas das vezes, estavam sentindo desamparadas, pouco amadas, pais que não eram presentes, pessoas que tentavam se encaixar em grupinhos para se sentir pertencente ali, pessoas que viviam uma vida baseada no que via na rede social. E eu deixei um recado para eles. Eu falei assim, independente se você acredite ou não, mas não procure agradar essas pessoas que estão do seu lado, porque eles podem te virar as costas, eles podem te abandonar, eles podem te desprezar, mas tem um lá em cima que está pronto a te ouvir. Ele te ama do jeitinho que você é. Então não tente se encaixar em lugares que não são para você. A vontade de Deus para você é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo pode proporcionar. Versículo 6. Antes disso, tem uma frase que me impactou bastante. Bastante mesmo. Quando eu estava fazendo essa mensagem. Perca tudo. Perca todos. Mas nunca perca a Deus. Coragem de suportar as consequências. No versículo 20 a 23, fala que o rei Nabucodonosor mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Algemasse esses homens para lançar nessa fornalha. Uma fornalha que já era quente, que ocasionaria a morte em poucos minutos, aquecida 7 vezes mais. Como eu disse, o seu testemunho, a sua fé vai incomodar. Pessoas vão tentar te punir, vão tentar te desanimar, te amedrontar. Seu testemunho de fé, sua coragem de permanecer firme, vai deixar o inimigo nervoso. E ele vai bramar como um leão, tentando de todas as formas te destruir. Ele tentará te castigar, te afligir. Ele tentará te amedrontar, fazer você chorar. Talvez uma depressão, uma ansiedade, uma doença. Olha o caso de Jó. Olha o que ele passou. Olha o que ele sofreu. A sua fé vai ser testada. Vai ser colocada à prova. Mesmo que a morte bata na porta da sua casa, não desista. Seja corajoso. Permaneça. O que Deus tem preparado para você é maravilhoso. Meu amado amigo, meu amado irmão, irmã, o que Deus tem preparado para nós é surreal. É muito mais do que nós podemos imaginar. É muito mais do que podemos sentir. É muito mais do que nós podemos pensar. João tentou descrever no Apocalipse, mas ele não encontrava palavras para descrever quão maravilhoso era o que Deus tinha para nós ali no céu. Versículo 7, sétimo ponto, coragem para enfrentar a aflição. Deus, muitas das vezes, não vai te tirar da aflição, mas vai te fazer passar por ela. Outra fase que serve para termos de reflexão. Não importa aonde for, se for com Deus, por Deus ou pela vontade de Deus, eu irei feliz. Não importa se seja na prisão, não importa se seja na sepultura, não importa aonde isso vai me levar, mas que a minha fé perdure. Que a minha coragem de não ser como os demais me leve adiante. E que no fim da minha vida possa dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É na fornalha que nós somos totalmente transformados. É na fornalha
que nosso velho eu é destruído, que a nossa velha criatura é moldada. É na fornalha que nossos ídolos, que nós colocamos no lugar de Deus, são destruídos, são eliminados. É na fornalha que nossa vida se torna uma nova criatura. É na fornalha que nós nos tornamos realmente essa nova criatura. Porque essa nova criatura é no momento que nós confessamos, acreditamos, cremos no Senhor Jesus. Mas realmente nos tornamos vivificamente, ou vamos dizer assim, fisicamente, essa nova criatura mesmo, de verdade, quando nós passamos pela fornalha, pelos momentos difíceis, pelos momentos de provação, porque ali nós somos moldados, igual o vaso, igual o oleiro molda o vaso em cada detalhe, te moldando, pode doer, mas é transformador. É na fornalha que você conhece a verdadeira e perfeita vontade de Deus. É na fornalha que Deus é conhecido. Nos versículos 24 em diante, Nabucodonosor fica espantado ao ver 4 homens dentro da fornalha. Ele fica assustado que, ao esses jovens sair da fornalha, o fogo não teve poder sobre eles. Não tinham um cabelo queimado, não tinha cheiro de fumaça. Esses homens foram colocados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E nada aconteceu com eles. Porque, como Nabucodonosor disse, o 4º homem tem a aparência do Filho de Deus. Jesus Cristo estava na fornalha. Jesus Cristo estava ali junto deles, ajudando eles a passar por esse momento. Tem um relato que diz que não é bíblico, é deuterocanônico, ou seja, não está nas escrituras. Mas dizem que tem a oração de Azarias. E ali conta que Azarias acabou orando ao Senhor Jesus Cristo e falando assim: eu sou um pecador, meu pecado me trouxe até aqui. E eu só te peço, tenha misericórdia de mim. Nós não sabemos se isso realmente aconteceu, mas que poderia ter acontecido, poderia. Mas é uma oração bonita de nós fazermos. Somos pecadores, somos falhos, somos fracos. E se não for a misericórdia de Deus nos ajudando ali na fornalha, nós não vamos conseguir. Hoje na escola eu dei o exemplo. Falei, se nós pegarmos uma mesa, enchemos ela com 3, 4 sacos de cimento, você acha que você sozinho vai dar conta de levar? Não, não dou conta, tio. Mas e se nós pegarmos a sala toda, a escola toda, e cada um pegar uma parte do peso? Nós vamos conseguir? Não, vamos, com certeza. Nós não conseguimos vencer as batalhas sozinhos. Nós não vamos conseguir passar pela fornalha sozinhos. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de Deus. Você pode estar sofrendo, passando por grandes coisas nas suas vidas, nesse momento. Você pode ter vários pecados, feito várias coisas. Mas Deus te ama. Deus quer te ajudar. Deus quer te transformar. Deus quer te moldar. Deus quer te salvar. Não saia daqui sem antes conhecer esse Deus. Esse Deus capacitado, esse Deus poderoso, esse Deus tremendo, esse Deus que quer transformar a sua vida. Jó disse que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois que ele passou por tudo, perdeu tudo, ele realmente conhecia Deus face a face. É na fornalha que Deus se torna conhecido. Nabucodonosor falou: quem é esse Deus que livrará da minha mão? Agora Nabucodonosor podia dizer no versículo 29, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. É através da fornalha que o nome de Deus é engrandecido, seja na vida, seja na morte. Se em vida, é porque Deus te libertou, Deus agiu soberanamente na sua vida. Se foi na morte, Ele vai ser honrado no seu testemunho, na sua dedicação até a morte, para honrar e glorificar o nome dEle, permanecendo firme na sua fé. Servir a Deus vale a pena? Ah, Eliel, você tem falado de tantas dores, de tantas dificuldades, de tantas coisas, da morte batendo na minha porta. Vale a pena? Eu não sei para você, mas para mim vale. Cada lágrima que eu derramo, saber que tem alguém me consolando.
Cada dor que eu sinto, saber que tem alguém me apoiando. Cada dificuldade que eu passo, sabendo que tem alguém me ajudando. É conseguir ter paz, consolo na aflição. É conseguir poder chorar diante dos pés dele, reconhecendo a minha fraqueza e sair dali edificado, transformado, mudado. Como não valeria a pena? Seu filho se sacrificou numa cruz por minha causa. O seu filho morreu para que eu pudesse ser salvo. O seu filho morreu para que eu pudesse provar de tudo quanto ele tem preparado. Quem sou eu para falar que não vale a pena? É difícil? É. Mas só de saber o que Deus tem preparado para mim, quando Ele voltar, vale a pena. Saber que toda essa dor vai passar, que toda essa angústia vai se findar, que de toda lágrima vai secar, e eu vou poder vê-lo face a face. Seu testemunho pode impactar vidas. O testemunho desses 3 jovens fez Nabucodonosor reconhecer quem Deus era. Não em atitudes, de coração realmente, mas pelo menos em palavras. Deus recompensa o seu esforço. Versículos 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Não vou prometer para você que Deus vai te dar um carro novo. Não vou prometer para você que Deus vai te dar a melhor casa que você tem e possa possuir. Eu não vou te prometer que as coisas vão ser fáceis. Eu não vou te prometer que você vai andar com a roupa do ano. Eu não vou te prometer que você não vai ficar doente. Eu não vou te prometer que você não vai passar por aflição. Mas eu vou te prometer que em todos os seus momentos, Deus estará contigo. Deus vai te ajudar, vai te consolar. Coragem, amados. Sejamos corajosos. Não deixemos desanimar. Não deixemos ser manipulados, enganados ou amedrontados pelo mundo. Não deixemos de nos posicionar, mas aonde quer que estivermos, todos ao nosso redor saibam que nós somos crentes. Não deixe de confiar em Deus, mesmo se Ele fizer ou se Ele não fizer. Louvado, glorificado seja o nome de Deus, sendo feito ou não. Aleluia, se Deus continuar agindo nas nossas vidas como tem agido até hoje. Oxalá, se essa noite todos nós possamos sair daqui com a certeza de Cristo transformando as nossas vidas. Saiamos daqui realmente transformados, edificados, diferente da forma que entramos. Não queira se encaixar no mundo. Suporte as aflições, pois Deus te ajudará, Deus te confortará, Deus estará presente com você e Ele vai te ajudar a você passar pela fornalha. Mantenha-se corajoso, seja fiel, persevere, não desista, pois Deus recompensará você com o galardão que Ele tem preparado no final dos tempos. E para encerrar, meu amado, você tem a ajuda de Deus, o tempo todo que você precisar. Mas saiba que se você também precisar, nós teremos o prazer de ajudar. Eu sei que sou falho, fraco em palavras e muitas coisas que eu já fiz, mas em que eu puder te ajudar, para você não desanimar, não amedrontar diante das dificuldades do mundo. Eu estou aqui, conversa comigo, fale comigo, não só eu, mas qualquer um irmão da igreja vai ter o prazer de te ajudar. Fique firme, não desista, porque a graça e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida, para sempre e sempre. Amém.